oração e meditar na letra desse cântico para iniciarmos o culto. Amém? É o Salmo 121. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui unidos para louvarmos o nosso Deus. Hoje, o primeiro domingo de setembro, dia que nós celebramos a ceia do Senhor e podemos ser renovados na aliança, no compromisso, na certeza da bênção que Ele tem para nos dar. Saudamos a cada um dos irmãos que está conosco já, os irmãos que estão acompanhando também pela transmissão, nossos visitantes estão conosco também, Deus abençoe a cada um. Eu quero convidar a todos para lermos a palavra de Deus no Salmo 24. Vamos iniciar esse momento lendo a palavra, Salmo de número 24, todo o capítulo do Salmo 24, do versículo 1 até o versículo 10. Salmo 24, de 1 a 10. Quero convidar os irmãos que puderem se colocar de pé. Vamos ficar de pé e vamos ler o Salmo de maneira alternada. Eu vou ler os versículos ímpares na igreja, a uma só voz, os versículos pares, acompanhando a versão revista atualizada, se alguém não tiver, está projetado também aqui. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam,
levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, portas, as vossas cabeças, levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Os irmãos podem se sentar. O Salmo é um convite para adoração, é um reconhecimento do senhorio de Deus sobre todo o universo, reconhecimento de que Deus é o dono de tudo, tudo pertence a Ele, nada foge ao seu controle. E também é um convite para a adoração, para o quebrantamento, quando ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração, que não entregue sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Então é um convite à santidade. Claro que cada um de nós deve fazer um exame da sua vida e perceber aquilo que temos feito. E realmente sempre vamos encontrar algum detalhe, alguma área, alguma falha em nossas vidas. Mas a grande alegria que temos, a grande certeza que Deus é um Deus que nos chamou como filhos e nos oferece então a bênção, a restauração, o perdão. Então o convite que nós temos é de nos colocarmos quebrantados, humildes diante dele, pedindo que ele nos perdoe e também que ele nos capacite a uma vida de maior santidade. E no final ele vai mostrar o quê? Quem é o Senhor, esse Deus que é digno de ser adorado. Então nós somos convidados a nos levantarmos, nos abrirmos, nos colocarmos diante dele, levantar ao portas as vossas cabeças, levantar os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O salmista responde: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então nós temos essa experiência individual, cada um reconhecendo o senhorio e a glória de Deus na sua vida, mas também temos esse reconhecimento como igreja, coletivamente. E quando estamos reunidos, é a hora de nós proclamarmos de maneira muito clara quem é o Senhor, nosso Rei, nosso Deus. Ele é o dono da nossa vida, e através da nossa vida aqui dentro desse tempo, também que o mundo lá fora perceba alguma diferença. Quando sairmos daqui, mais ainda, possamos testemunhar do que nós experimentamos com Deus, a obra que Ele fez em nós, e assim sejamos instrumentos de testemunho para a sua glória, para que pessoas sejam atraídas a esse Senhor dos Exércitos, que é o nosso Rei e é o Rei da Glória. Então nós vamos agora, irmãos, colocar em oração nessa atitude. Mais uma vez, cada um de nós teve um dia na presença do Senhor, mas agora podemos mais um momento nos aquietar, nos colocar humildemente na sua presença, quebrantando nosso coração, clamando pelo perdão, pela restauração e nos consagrando para a adoração. Que o nosso louvor seja realmente aceitável diante do Senhor. Quem quiser e puder, fique à vontade para se colocar de joelhos, ou como está mesmo. Mas tenha esse tempo de oração, fale com o Senhor agora, entregue-se, renda-se, consagre-se ao nosso Senhor. Ó Senhor Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, por este momento, pela tua presença em nossas vidas, por estarmos aqui na tua casa, sabendo, Pai, que tu estás aqui, agindo, trabalhando, operando em nossos corações. Louvamos a ti, Pai, porque tu és o Senhor do universo. Louvamos porque só tu és digno de ser adorado. Te louvamos, ó Pai, porque só tu és o Senhor, só tu és o dono, o Rei que reinas sobre o trono deste universo. Só tu és digno, nada, ninguém mais tem
o merecimento que só Tu tens. Pai amado, nós também sabemos que muitas vezes não estamos dignos, não podemos chegar diante de Ti, temos alguma coisa que nos atrapalha, e essa coisa é o pecado, tenazmente nos assedia, que muitas vezes nós caímos, falhamos, pecamos. Meus amados, mas pedimos ao Senhor nessa noite, mais uma vez, vem sobre nós, perdoa-nos, perdoa o Teu povo. Pai amado, ajuda cada pessoa com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os seus problemas, com as suas crises espirituais. Ó Pai amado, venha tocar o coração de cada um e venha trazer a cada um um renovo e uma disposição realmente definitiva de uma adoração real, de uma entrega total, de maneira que nós não venhamos trocar o Senhor por qualquer coisa que se coloque diante de nós, que não venhamos a nos afastar de Ti, que não venhamos a nos contaminar com aquilo que está tão claro, o pecado, que está tão aí visível à nossa frente, Pai, mas que muitas vezes ainda assim nos atrai, nos seduz e nós caímos, Pai. Mas perdoa-nos e ajuda-nos, ó Pai amado. Nessa noite pedimos ao Senhor, venha falar conosco, Pai, venha trabalhar no nosso coração. Aqui é o momento em que Tu tens trabalhado tanto em nossas vidas. Este é o tempo que a igreja reunida é ministrada pela Tua palavra. Pai amado, é quando nós aprendemos em conjunto para depois ministrarmos também uns aos outros, lá fora, quando falamos ao mundo da Tua palavra. Então venha mesmo tornar esse tempo aqui um tempo de aprendizado, um tempo de transformação, um tempo de quebrantamento, um tempo de bênção, de avivamento espiritual. Pai amado, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua bênção. Ó Espírito Santo, venha sobre nós, toca-nos e nos mova a perfeita adoração, a completa rendição, a total entrega a Ti, meus amados. Pai amado, Tu sabes como está o coração de cada irmão aqui nessa noite. Nós não sabemos, mas Tu conheces como está a vida, como está a família, como estão as situações da casa, da saúde, dos filhos, dos projetos. Pai amado, se há algum tipo de ansiedade, algum tipo de problema, de preocupação, de dor, ó Deus amado, vem agora trazer a calmaria, a tranquilidade ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, descansar em Ti. Ó Pai amado, vem visitar o Teu povo. Tu és o Deus que vem, Tu és o Deus que traz a calma, Tu és o Deus que traz a paz, que traz a alegria, que sustenta, e que nós possamos reconhecer isso agora, e possamos experimentar o toque da Tua graça em nossas vidas. Ó Pai amado, vem sobre nós, seja uma noite de Teu mover nesse lugar, uma noite, Pai amado, de bênção, uma noite de quebrantamento e transformação. Nós te pedimos assim, Pai amado, nos entregamos a Ti, a partir de agora, desde quando começamos a entrar aqui, desde quando chegamos a esse lugar, quando ouvimos a primeira canção, até o final, Pai amado, nós queremos estar totalmente conectados ao Senhor, totalmente ligados a Ti, que nada tire a nossa atenção, que nada nos afaste, por nem um segundo, da intimidade com o Senhor. Nós pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, adorar o Senhor com nossas vozes, com hinos e cânticos. Exalte o Senhor de todo o seu coração. Amém. Convido a igreja em nome de Jesus. Agradecemos que nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, todo-poderoso Deus. Não é verdade? E já dissemos também que Ele não deixará vacilar nossos pés. E agora a gente vai dizer que segurança nós temos em Jesus. Amém, queridos? Vamos cantar o hino 144. Estremeiro
estiverem prontos para ouvir suas ofertas e dízimos, pode fazer em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver. Convidar a nossa irmã Kelly para estar orando pelos dízimos e ofertas. Amém? Nós declaramos isso nessa noite, Pai. Com todo o nosso coração, nós cremos. Posso
a tia falou para não sentar, né, tia? Pode. Eu vou falar e vou cantar. A pedido, boa noite, irmãos, né? Graça e paz. A pedido hoje das crianças, nós tivemos uma conversa sobre a hora do louvor. E às vezes a gente pensa que eles não estão prestando atenção no que acontece aqui dentro. E eles estão super ligadinhos. Se eu for deixar eles falarem aqui, vocês vão ver, eles sabem as coisas que acontecem. E na hora do louvor, o que eles têm dito é assim: tia, a gente vai lá para frente, a igreja fica sentada. Primeira coisa. Agora eles começaram a ficar em pé. Mas tem uns que cantam, outros não cantam. E querem que a gente canta? E aí? Então, nós estamos conversando para eles irem também aprendendo e se soltarem e vir aqui para frente. Então, nós vamos começar a fazer assim. Nós vamos vir com as crianças para frente, sentamos nesses bancos, elas não vão precisar ficar aqui olhando para vocês, né? Que é uma das coisas que eles questionam. Então, eles vão ficar sentados nos primeiros bancos, mas eles querem ouvir a igreja cantando. Hoje não vai ter gesto. Nós vamos até projetar aqui para todo mundo aprender. E devagarinho a gente vai colocando os gestos. E assim as crianças vão se envolvendo. A hora do louvor não é louvor só para adulto e louvor só para criança. O louvor é em todo tempo e para todos. Então, eu sei que alguns já acostumaram, né? A gente senta e tal. Mas aí vamos ouvir as crianças um pouquinho, tá bom? Obrigada, irmãos. E tem outra coisa, a gente vai cantar a mesma música o mês inteiro, então a gente vai aprender também. E a gente não sabe. Amém? Vamos lá, povo. Mas já valeu. A gente aprende até o final, né? E aí já vai aprender outra. Amém. Você ora por eles, filho? Desde os menorzinhos, ó Pai, até os maiores. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles. E que esse tempo que vamos passar juntos aqui na tua casa seja um tempo de aprendizado da tua palavra. Que eles tenham, Senhor, o amor a Deus da tua palavra, o amor em te servir, ó Deus, e reconhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E que eles possam levar, Senhor, a tua palavra àqueles que ainda não conhecem. Nós oramos assim no doce e bendito nome de Jesus. Amém. Nós queremos continuar te adorando, Senhor. Deus, por aquilo que Tu és. Não pelo que temos, Deus, mas pela Tua soberania sobre todas as coisas. Mas, nosso Deus, Pai, nós queremos expressar isso através do canto, Pai. Através do nosso coração, de todo o nosso ser. Recebemos, Deus.
provisão, e mais que isso, que nos dá a salvação, a vida eterna, ó Deus, que é o que mais importa para cada um de nós, ó Deus, que nós sabemos que tudo aqui é passageiro, mas o Senhor tem uma promessa, Pai, uma promessa de vida eterna. Olha, Pai, que alegria que nós temos. Somos privilegiados, Senhor, e te adoramos realmente, Pai, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor será em nossas vidas. Que o Senhor possa despertar nosso coração e todo o nosso ser para te buscar, ó Pai, incessantemente, ó Deus Todo-Poderoso. Por favor, nós te pedimos, ó Pai Todo-Poderoso. E continue conosco agora, através da Tua palavra, da Santa Ceia, que possamos meditar em todas as coisas, ó Pai, e te adorar acima de tudo. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Vamos agora, então, abrir a palavra de Deus mais uma vez em João, Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 29 até o 31. João 1, 29 a 31. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Ó Deus, realmente, Pai, nós te louvamos. Como é bom cantar louvores a Ti. Como é bom, Pai amado, ser ministrado em canções e cânticos. Momento em que nossa alma se alegra, onde nós somos relembrados de tantas verdades, onde realmente nós nos envolvemos com intimidade com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que é tão precioso para nossas vidas. Louvamos, Pai, pelas canções que nós podemos cantar nessa noite. Pai, e agora também te louvamos pela Tua palavra. A palavra é esta que é o alimento que nós temos, ó Deus. Nós pedimos a Ti, fala conosco. Venha trazer essa palavra ao nosso coração. Venha nos fortalecer nesta fé no Senhor Jesus, no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó Pai amado, que nós possamos realmente experimentar essa realidade, essa certeza e viver uma resposta autêntica à obra que Tu fazes em nossa vida. Pai, nós pedimos, ó Pai, abençoe cada um de nós. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra breve está inserida no contexto do primeiro capítulo de João. E no final, praticamente, no momento em que João Batista está ali anunciando a chegada de Jesus, anunciando o seu ministério, porque ele já estava ali em Nazaré há tanto tempo, mas ele estava começando oficialmente o ministério da pregação do Evangelho, da cura, do ensino, da ministração àquelas pessoas, o anúncio da palavra do Evangelho do Reino. Mas acima de tudo era a preparação, já a reta final para aquele momento da paixão, da morte, da sua ressurreição. João Batista, antes de falar de Jesus, ele já tinha anunciado, que não era digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Ele falou: vem aquele que batizará com o Espírito Santo. Eu batizo com água, mas vem aquele que batizará com o Espírito Santo. E João, interrogado pelos fariseus, pelos sacerdotes, se ele era o Messias, ele disse: não, eu não sou. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho do
do Senhor. Meus amados, é muito tremendo ver essa obra de Deus em preparar cada detalhe, cada situação, desde a geração virginal, o nascimento virginal de Jesus, geração pelo Espírito Santo, todo o processo com José, com Maria, a preparação para que eles entendessem o seu papel como os pais terrenos do Salvador, como também esse momento, essa pessoa, João Batista, que era primo de Jesus, carnalmente falando, e que foi preparado por Deus para ser esse precursor. Como João Batista teve essa capacidade, pelo Espírito Santo, de não se exaltar, de não pensar que ele fosse alguma coisa, mas ele sabia quem era, aquele que viria, quem era o Messias, prometido e esperado por todos. Então, nessa noite, irmãos, eu quero pensar sobre isso, sobre essa apresentação do Messias por seu precursor. Essa apresentação do Messias, tão importante. E a pergunta que nos vem à mente é: quem é Jesus? Claro que todos nós aqui já temos lidado com essas questões, né? Mas é muito importante nós sempre voltarmos, sempre relembrarmos, ou sempre sermos novamente despertados pela grande realidade dessa pessoa. Quem é o Senhor Jesus? E a primeira verdade que João Batista demonstra nesse texto é que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo cumpriu todo um propósito, todo um ritual eterno preparado por Deus. Nada foi por acaso. Cada momento da vida de Jesus tinha um porquê. Cada pessoa tem um controle. Deus é soberano. Deus é perfeito. Nós vivemos muitas vezes as coincidências que nós pensamos que são, mas que são as ações de Deus que preparam a nossa caminhada. Mas Jesus viveu a cada momento da sua jornada neste mundo com a convicção do que ele deveria fazer e fazendo de maneira exata aquilo que Deus tinha preparado para ele. Depois do momento que ele cumpre o seu sacrifício, depois dele ser apresentado ao mundo, dele cumprir o seu ministério, dele sofrer tantas ofensas, sofrer a maldição da cruz, então ele assume o seu papel na eternidade, ele volta para a sua glória, ele assume o seu papel como Senhor do universo. Mas aqui, naquele momento, ele vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo recebe a glória porque ele cumpre o seu papel cabalmente. Então nós lembramos que o povo de Israel costumava sacrificar sempre. Era necessário que pelo menos um cordeiro fosse sacrificado por cada família, pelo menos uma vez ao ano. E a cada dia do ano, 2 cordeiros eram sacrificados lá no templo, como algo permanente. Tudo isso apontando para a necessidade de um sacrifício feito em nosso favor. Então, esses cordeiros eram entregues por homens a outros homens. Mas aqui vemos o Cordeiro de Deus sendo entregue por Deus a nós homens. E vem uma realidade que é tão tremenda. Os sacrifícios humanos ali, antes da vida de Cristo, eram todos provisórios, eram tipos que apontavam para a coisa em si, para o significado total da realidade, que é o próprio Cordeiro de Deus. Homens entregavam sacrifícios a outros homens que faziam aqueles sacrifícios ali, mas agora o Cordeiro de Deus é entregue pelo próprio Deus a nós, homens, em favor de nós mesmos. Então Jesus Cristo é o Cordeiro mencionado por Abraão na pergunta de Isaac: pai, onde está o Cordeiro para o sacrifício? Quando ele responde: o Senhor proverá para si, meu filho. Temos aqui a resposta definitiva daquela pergunta.
Lembramos que é claro que Deus preparou um cordeiro naquele momento. Um cordeiro que era provisório ainda, mas que salvou a vida de Isaac. Mas alguém morreu no lugar daquele menino. E agora Jesus vem para cumprir definitivamente aquele sacrifício em nosso favor. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, providenciado por Deus desde toda a eternidade. Apocalipse 13:8 diz: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo morreu aqui, mas Apocalipse fala que ele morreu desde a fundação do mundo. Desde quando o mundo existiu, começou, Jesus Cristo está se preparando para o sacrifício. E na eternidade, ao fazer uma aliança da redenção com o Pai, o Filho se sacrifica mesmo, ali diante do Pai. E o tempo passou para nós, mas para a eternidade foi um piscar de olhos, até quando Jesus vem para realizar aquele sacrifício. E aqui, irmãos, o cristianismo se distingue de todas as demais religiões do mundo, porque em todas elas o ser humano providencia sacrifício para os seus deuses. Mas aqui no cristianismo, através de Cristo, é Deus quem providencia o sacrifício para o ser humano. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele foi preparado por Deus, foi enviado por Deus, e ele veio da parte de Deus. Tudo é de Deus. Essa é a diferença. Essa é a grande característica definitiva do cristianismo. O homem não pode fazer nada. E é quando o homem se entrega, é quando nós nos rendemos a Jesus, a Cristo, a Deus, é que nós experimentamos o que Deus pode fazer também em nós e através de nós. Jesus Cristo é o Salvador, aquele que vem para mudar a história das pessoas. Ele é a esperança verdadeira. E ele, para salvar, não mediu os esforços. Nada o atrapalhou, ele não retrocedeu. Ele cumpriu o sacrifício cabalmente. Então, João olha para Jesus e fala aqui, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados, e quando olhamos para essa declaração de João Batista, quando pensamos nessa obra de Jesus, temos algumas realidades dessa missão de Jesus em nosso favor. Primeiro vemos a natureza dessa missão. Por que era tão necessário este Cordeiro vir? E nós podemos responder: por causa do nosso pecado, da gravidade do pecado, por causa da maldade, da indignidade do pecado que nós cometemos contra Deus. Então o pecado é tão repulsivo aos olhos de Deus que nada seria capaz de expiar esse pecado que nós cometemos diante dele, a não ser o seu próprio filho, a não ser a pessoa do seu próprio filho amado. Por isso ele precisou entregar o seu filho em nosso favor, em nosso lugar. Então não havia outro meio. Foi por isso, por causa do pecado, que o nosso Salvador suou gotas de sangue ali no Getsemane. As pessoas não entendiam por que Cristo sofria tanto naquele momento. E é claro, ninguém pôde compreender a extensão do sofrimento de Jesus, porque realmente o peso do nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, estava sobre ele naquele momento. Então por isso que ele sofreu até a morte cruz. Mas ele cumpriu cabalmente a sua missão. Então quando João diz que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era uma afirmação verdadeira, definitiva, que estava acontecendo, essa realidade da salvação, da expiação dos pecados da humanidade naquele instante. Mas vemos o alcance da missão de Jesus. Qual que é esse alcance? Até que ponto o sacrifício de Cristo é suficiente? O texto diz que ele tira o pecado do mundo. O pecado do mundo. Isso que é importante, essa expressão, porque quer dizer que há um alcance global.
Todas as pessoas de todas as nações, povos, tribos, línguas e raças. Todos estão incluídos. Não são os pecados do mundo, mas é o pecado, aquele mal que está presente na humanidade. Jesus Cristo é capaz, o sacrifício dele é capaz de tirar todo o pecado do mundo. É o pecado do mundo inteiro. Não apenas de alguns, mas de todos. Todos sem acepção. Não quer dizer todos sem exceção. O que é importante nós pensarmos nisso, porque muitas pessoas podem cair naquela visão universalista de que todos são salvos, não importa o que façam, não importa como vivam, porque o sacrifício de Cristo é suficiente. Sim, Ele é suficiente para perdoar todos os pecados de todas as pessoas, mas há condições. Aqui não é ensinada a expiação universal. O que João fala no versículo 1:12? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O sacrifício do Cordeiro é suficiente para todas as pessoas do mundo, mas ele é eficiente apenas para aqueles que creem. E aqui entra aquela questão para cada um de nós, irmãos. Nós cremos, nós realmente experimentamos essa obra, tomamos posse do lavar, purificador, regenerador do nosso Senhor. É importante nós enfatizarmos que não adianta a membresia da igreja, não adianta a história da família, tantos anos. A minha família, eu sou a terceira, a quarta geração. Nós precisamos, cada um, examinar como está, como foi, como é o seu compromisso com o Senhor. É importante, é essencial nos perguntarmos: eu tenho crido de fato, de verdade, no Cordeiro, nesse Salvador, nesse Cristo que mudou a minha história? Eu tenho vivido uma vida de fidelidade, de entrega a Ele no cotidiano? Mas também vemos, irmãos, a eficácia da missão do Senhor Jesus, que Ele não apenas tirou o pecado do mundo, Ele tira o pecado do mundo. João diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O tempo presente é significativo porque é uma ação que continua, que está acontecendo. Então, a obra que Cristo fez na cruz há 2000 anos atrás tem o mesmo poder hoje, de mudar uma vida, de mudar vidas, não importa como sejam essas vidas, o que tenham feito, não importa a gravidade do pecado que nós tenhamos cometido. Todo dia, Deus tem feito obra de salvação através do nome de Cristo Jesus. O nome que é sobre todo nome, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos essa realidade e afirmamos essa realidade hoje e precisamos anunciar também essa realidade. Porque quando nós falamos, como João Batista falou de Jesus, nós abrimos a porta para que pessoas tenham acesso à mesma experiência que nós temos. Nós sabemos, irmãos amados, que a experiência de salvação é um mistério, porque todo coração, a partir de nós sabemos, é duro. Temos dificuldades, somos indispostos com relação a Deus, na nossa tendência natural. Mas quando Deus age, quando Deus toca, quando Deus quebranta, nada pode resistir. O pior pecador, então, pode se quebrantar. Por isso, a palavra é dita, é pregada, é proclamada agora, porque Deus quer também fazer essa obra nesse lugar, neste momento. Eis o Cordeiro de Deus, Cristo é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma afirmação que João disse naquele momento, que ficou guardada na mente daquelas pessoas. Quantas pessoas que ouviram essa expressão, que ouviram o testemunho de João Batista, e logo depois ali alguns se tornaram discípulos, como Pedro, Tiago, João, André, que através de João Batista, ouvindo João Batista, conheceram Jesus e passaram a ser
seguidores do Senhor Jesus. O que nós podemos fazer quando falamos da palavra de Deus? Agora, meus amados, o que nós não fazemos quando não pregamos, quando não anunciamos, quando não nos dispomos a falar, a repetir, a continuar falando, continuar anunciando, testemunhando este nome? Jesus disse que se nós não clamarmos, se não falarmos, as pedras clamarão. Deus tem nos chamado, nos dá o privilégio de sermos boca de Deus, instrumentos usados por Deus para dizermos ao mundo isso. Isso é verdade, muito simples, muito básica, mas muito poderosa. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas além disso, João Batista, no seu testemunho, na sua apresentação do Messias, ele vai afirmar que Jesus Cristo é aquele que tem a primazia, a preferência. Jesus Cristo é aquele que tem primeiro lugar de honra. Então, esse é a respeito de quem eu falei. Depois de mim, veio um homem que vai adiante de mim, porque ele já existia antes de mim. João já tinha dito que ele viria. Por um tempo, João não entendia totalmente o seu papel, e não reconhecia que Jesus Cristo era o Messias. Ele fala: eu não o conhecia, mas o Pai me revelou, me mostrou. Então, João Batista mostra a diferença que há entre eles. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele é apenas a voz que clama no deserto. É o arauto, o precursor, aquele que anuncia. E aqui vemos que há uma diferença muito grande entre eles dois, tanto quanto aquela que existe entre o infinito e o finito, entre o eterno e o temporal, entre a luz original refletida do sol e a luz que é refletida da lua. Tão diferente. O brilho do sol como o brilho da lua. A lua, ela brilha, mas ela apenas reflete, ela não consegue clarear a terra como o sol faz. Assim a diferença entre João Batista e Jesus, entre nós e ele. E o nosso papel vai ser realizado, irmão, neste mundo somente quando nós entendermos isso. Muitas vezes temos o perigo de passar por cima dessas verdades. O ser humano, pastores, líderes, muitas pessoas que acabam pensando que Deus precisa deles. Sem eles, Deus não faria a obra. Mas João Batista deixa muito claro que nós somos instrumentos, temos o privilégio de sermos instrumentos usados nas mãos de Deus. E Paulo pode dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. É Deus que faz a obra. Então, Ele tem a prioridade, em primeiro lugar. Dessa palavra de João, nós temos essa realidade que nós devemos glorificar o Senhor Jesus. Falar dele, exaltá-lo, glorificá-lo a todo momento, a todo instante, em qualquer lugar onde estivermos. Jesus Cristo deve ser proclamado nos eirados, nas praças, nas ruas, onde quer que estejamos. Jesus Cristo é o primeiro, o Senhor, aquele que tem autoridade. E aqui João usa esse termo para Jesus: ele é o Quírios, ele é o Senhor. Depois ele fala que Jesus é o ungido, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, toda glória, todo poder vem do Senhor Jesus. Meus amados, e a bênção é essa que nós recebemos o privilégio de fazermos parte dessa obra de Jesus, de testemunhar o que Ele fez, o que Ele faz, crendo que Ele fará novas coisas, grandes coisas, coisas maravilhosas, aqui agora, amanhã, depois de amanhã, cada dia, a cada momento. Então, diante dessa palavra de hoje, nós somos convidados a ter a mesma postura de João Batista, a postura de entendermos quem nós somos. Somos pecadores, somos pequenos, necessitados, mas temos o chamado de Cristo e temos o grande privilégio de conhecer essa obra de salvação. E assim somos chamados a pregar, a falar.
Hoje, muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. Há muitas maneiras de anunciar Jesus que têm sido anunciadas, que têm sido usadas. Filmes, livros, revistas, jornais, artigos, teses de doutorado, mestrado, estudos os mais variados. Mas nem todos eles demonstram Jesus como Ele é, a verdade sobre Ele. Quantos estudos, quantos materiais, quantos livros que falam de um Jesus que não é esse Jesus da palavra? É um Jesus deficiente, um Jesus que não é eterno, que não é Deus, que não é Senhor, um Jesus que apenas cumpriu um papel, era subordinado a ordens, mas que não é o Senhor sobre tudo neste universo. Não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Salvador que morreu na cruz, mas que ressuscitou e venceu a morte. Não é aquele que tem o nome acima de todo nome. Então essas pregações, ou esses estudos, ou esses ensinos sobre Jesus, devem ser o quê? Evitados. Devem ser questionados. E quem pode fazer isso? Aqueles que conhecem a verdade sobre Jesus. Aqueles que detêm o conhecimento da palavra de Deus. Aqueles que somos nós, povo de Deus. Nós temos esse papel de dizer de fato quem é Jesus ao mundo. Então, amados irmãos, se Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cada um de nós aqui é chamado a ir a Ele, senão pereceremos. O chamado é claro, é pessoal. Não há meio termo. Ou somos de Cristo, ou estamos com Ele, ou estamos contra Ele. Não há outro meio. Porque como é uma coisa, como foi feito esse sacrifício tão grandioso, tão perfeito, tão sublime, não tem como haver ajudantes ou instrumentos parecidos para a salvação. Somente Jesus. Ou estamos com Ele, ou então temos que padecer por causa dos pecados não perdoados, não confessados, não expiados, e assim experimentar a ira em dor. Como eu disse, aqueles que já estão em Cristo, como espero que cada um de nós que já esteja, de fato, de verdade, entregue, experimentando essa paz, essa alegria, essa realidade da salvação, saber que somos perdoados, que nós cantamos aqui várias vezes hoje, nós possamos então dar o próximo passo, dia após dia, que é anunciar, falar de Cristo. Não importa quão novo ou quão velho de igreja, de fé você seja, todos temos esse papel de anunciar. Não importa quantas vezes você já ouviu essa palavra que você deve pregar, se você não tem feito isso até agora, você é chamado a tomar uma posição diante de Deus. A começar hoje. Não deixe para depois. Não espere que outro faça o seu papel. Mas que possamos pensar, o que Deus pode fazer se cada um assumir uma postura de testemunho vivo daquele que é Messias, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus abençoe. Amém, queridos? Nós vamos orar. Logo depois o nosso coral virá aqui à frente e cantaremos uma canção. Senhor Deus amado, nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Amado, diante da Tua palavra, que nos mostra essa verdade tão básica, tão simples, mas tão profunda e definitiva para nós. Quem é Jesus? Ele é o nosso Salvador. É o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, tira o pecado do mundo. Ele é aquele que reina, que tem a primazia, é o Senhor do universo, diante do qual nos dobramos, nos entregamos e reconhecemos a grandeza, o poder, a majestade, o domínio. E é diante dele, diante do Senhor Jesus, que nós queremos, Senhor Deus, pedir ao Senhor perdão por nossos pecados, pedir ao Pai amado ao Senhor que nos ajude a, de fato, de verdade, nos colocarmos nessa posição de João Batista, de sermos arautos, de sermos pregadores, proclamadores, anunciadores desse Salvador que é o Senhor Jesus. Meus amados, eu te peço pela vida de cada irmão aqui nessa noite, cada um de nós, Pai amado, aquece o nosso coração, desperta a nossa vida,
Toca-nos, Pai amado, nos levante para sermos um exército de proclamadores do nome de Jesus. Possamos ser um grupo firmado nessa verdade e pronto a anunciá-la, a tempo e a fora de tempo. Pai amado, eu te peço, toca o coração de cada irmão que sabe, Pai amado, tem vivido dias de frieza espiritual, de comodismo, de desleixo. Pai amado, desperta também, toca, quebrando o coração, traga o arrependimento, traga uma motivação nova, um despertamento novo no coração de cada um, para que cada um, Pai amado, tenha a motivação de olhar para o vizinho da frente da sua casa, do lado, e ir lá e falar do teu grande amor, e perguntar sobre como está aquela pessoa, e demonstrar uma atitude prática, de busca, de levar a palavra de salvação para aqueles que não conhecem ainda a salvação que veio do Senhor. Pai amado, vem sobre nós. Meu Pai, eu te peço para aqueles que porventura alguém nesse lugar, ou que está acompanhando a transmissão, que não tem essa experiência de entender essa obra definitiva de Jesus na sua vida, que não experimentou o perdão, que não experimentou o lavar, o perdão dos pecados. Deus amado, que hoje seja um momento oportuno para uma entrega definitiva, que haja arrependimento, que haja confissão de pecados, que haja fé em Cristo e uma entrega genuína, para que dessa maneira Pai haja de fato, de verdade, salvação, expiação de pecados, perdão de pecados e uma nova história que comece neste momento e que dure até a eternidade. Pai amado, seja conosco, nós precisamos de Ti. Venha, Pai amado, nos renovar a fé naquelas verdades antigas, mas que são verdades necessárias e poderosas para o nosso tempo, Senhor Deus. Venha tocar no nosso coração, abençoar a Tua igreja, essa igreja, a Tua igreja espalhada pela face da terra. Pai amado, que o Teu povo veja a obra do Senhor acontecer, que nós possamos fazer parte dessa obra, que possamos não ser espectadores que veem os outros fazendo, mas que possamos ser aqueles que põem a mão no arado, para trabalhar, para semear, para plantar, para cultivar a terra e para ver os frutos que vão chegar no tempo do Senhor. Pai amado, nós te pedimos assim a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Agora nós estamos convidados a vir aqui em frente, para o nosso coral Shekinah. Eu quero ler um texto ainda, irmãos, para que nós nos oriente nessa canção. Atos 5. Pedro disse, porque não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa sejam salvos. Disse Jesus, este é o nome que é sobre todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós possamos então agora ouvir essa canção. Não há outro nome sobre o nome de Cristo. Oh
seu nome exaltado sobre a terra e céu. A Ele dai glória, dai honra e louvor. Não há outro nome sobre o nome de Cristo. Não há outro nome sobre o nome do Senhor. Não há outro nome sobre o nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de todo louvor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos dos prostrais. O Filho do glorioso Deus, com glória, o Filho do glorioso Deus, com glória, Já quero convidar nossos presbíteros para que venham aqui à frente, para esse momento da celebração da Ceia do Senhor. Convido a igreja para lermos a palavra mais uma vez em Marcos, capítulo 14, 22 a 26. Marcos 14, 22 a 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. O Cordeiro de Deus deu a sua vida por nós. Ele deixou o sacramento do seu sangue, do seu corpo, para nos relembrar do que Ele fez, mas também para nos fortalecer. A ceia não é apenas um memorial, uma lembrança, mas é um sacramento. Quer dizer, um meio de graça, um meio pelo qual Deus, de fato, age em nossa vida. Firmamos juntamente com os autores da Bíblia, os nossos apóstolos, e a Igreja Ortodoxa, ao longo dos anos, a teologia reformada, de que há uma presença viva, espiritual e real de Jesus neste momento. Não há uma transubstanciação, uma transformação dos elementos em corpo e sangue de Jesus, mas há uma presença viva, real e espiritual, abençoadora. Mas isso depende de quê? Não é também um amuleto que você toma, nós tomamos, comemos, bebemos e somos energizados, abençoados, ungidos e protegidos automaticamente. Não.
separação, essa entrega, esse encontro com Jesus e essa vida em dependência contínua do nosso Senhor. A disposição de cumprir a missão que Ele deixou para cada um de nós. A ceia é um momento de muita alegria, de muita renovação espiritual, mas também de muita reflexão, de muito quebrantamento, porque estamos diante da mesa do Senhor, diante do altar, diante do nosso Deus, e Ele conhece nosso coração. Ele sabe o que nós temos feito, o que nós precisamos deixar de fazer, o que precisamos fazer e começar de maneira mais intensa a realizar em nossas vidas. Então, amados irmãos, mais uma vez somos convidados a nos prostrar diante do Senhor, a nos consagrar e assim a nos colocar diante dele, dizendo para Ele: Senhor, me ajude, eu preciso de Ti, perdoa o meu pecado e vai à minha frente. Então nós vamos orar nesse momento, essa oração de consagração. Vamos convidar o nosso irmão Toninho, nosso presbítero Toninho, que ore, a se nos preparando para a participação da ceia do Senhor. Bendito é o Cordeiro que foi a nossa salvação. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós sabemos que não existe nenhum merecimento, mas é pela graça. É pela escolha do Senhor. É por isso que o Teu Filho foi à cruz. Por isso Ele se entregou completamente. Por isso Ele foi flagelado, por isso Ele foi cuspido, por isso Ele foi cortado, levado ao madeiro, levado àquela cruz, a cruz que era nossa, e lá derramou todo o seu sangue, para cumprir cabalmente o propósito de Deus no perdão dos nossos pecados. Mas não somente isso, o Senhor nos tão maravilhoso e gracioso, que o Senhor nos concede a vida também na ressurreição do Seu Filho, porque quando Ele ressuscita, também com Ele ressuscitamos para a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado pela escolha que o Senhor fez sobre nós. Nenhum merecimento, como já disse, existe em nós, mas quis o Senhor que assim fosse. E agora celebramos esse momento de consagração, esse momento de entrega, colocamos esses elementos diante do Senhor. Nós sabemos sim que o pão e o vinho, por si só, não tem nenhum poder transformador. Mas pela fé nós cremos na salvação do Teu Filho Jesus, porque o Senhor assim o escolheu e assim Jesus cumpriu, para que nós pudéssemos viver eternamente. Graças te damos, Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa vida, recebe, ó Deus, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos convidar todos os nossos irmãos, cada um que está conosco, visitantes também que são membros de uma igreja evangélica, comunhão com a sua igreja, são convidados a participar. Se alguém porventura não está ainda preparado nesse sentido de um vínculo com a igreja do Senhor Jesus, parte um tempo mais, se prepare para isso. Nós somos convidados a participar com alegria, com temor, nesse momento tremendo. Então, cada um, quando chegar aos nossos irmãos, receba pão em casa, um kit, e aguarde até o final para que possamos tomar e comer juntos o pão e o cálice. Jesus.
Jesus disse: beberem de todos, este cálice é a nova aliança derramada, o meu sangue derramado em favor de muitos. Tomamos então o pão e damos o cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ó Deus amado, te louvamos, Pai, por mais este momento, por esse privilégio tão tremendo que nós temos de estarmos em torno da tua mesa, da ceia do Senhor, de podermos fazer parte desta mesa, aqui neste mundo, neste lugar, com aquela convicção que temos, como Jesus disse, que até o dia em que vamos comer, beber novo no reino do Senhor. Deus amado, aguardamos ansiosamente aquele momento, quando teremos as bodas do Cordeiro, quando receberemos a glória eterna, viveremos na tua presença, para todo sempre. Amado, mas enquanto isso, pedimos a ti, nos ajude a vivermos neste mundo, uma vida de intimidade contigo, de amor uns para com os outros, de bênção, amado, sermos instrumentos usados por ti. Tira todo o impedimento, Pai amado. Tira toda a barreira. Que caiam todas as barreiras que nos apresentam para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a tua obra, para aquilo que fazemos. Que a tua obra, Pai amado, cresça. Que a tua obra seja feita de uma maneira plena e perfeita, como tu tens planejado, Pai amado. E que vidas sejam alcançadas. Essa noite, Pai, pedimos por cada um de nós aqui. Aviva, Pai, a nossa fé. Renova a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Amado, que possamos estar prontos para a Tua obra, animados, confiantes, e mesmo diante de problemas que venhamos a enfrentar, mesmo diante de lutas, dificuldades, dúvidas que tenhamos, nós possamos crer que Jesus Cristo está no controle, de que Tu estás no controle, de que Tu vais à nossa frente, para que possamos vencer, sobressair, para que possamos atingir o objetivo, o alvo da nossa vida, que é, acima de tudo, Pai, dar glória e honra ao Senhor. Pai amado, nos dê, Pai, Tua bênção. Precisamos de Ti, Pai. Somos totalmente dependentes do Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Pai amado, que nós possamos entender isso, tanto agora, como a todo momento da nossa vida, que possamos estar olhando firmemente para Ti, para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ó Deus amado, seja sobre nós. Te louvamos, Pai, por essa ceia, por este culto, por este momento da Tua presença, Senhor Deus. Te damos glória. Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos participar por um momento. Quero dar alguns avisos apenas. Os nossos diáconos estão lá recolhendo os cálices. Quero saudar os nossos visitantes essa noite. Temos um visitante pela primeira vez, Gustavo. Está lá em cima, né, Gustavo? É você mesmo, Deus abençoe. Seja bem-vindo, tá? Você possa vir outras vezes também. É um prazer para nós ter você conosco. Deus te abençoe cada dia mais. Amém? Temos também a família da Dona Maria, né? A vizinha da Dona Maria. São muito bem-vindos. Primeira vez também aqui, irmãos? Segunda, né? Que alegria ter vocês mais uma vez. Possamos estar sempre juntos para louvarmos a Deus e ouvirmos a Sua palavra cada vez mais. Uma bênção para isso. Há mais alguém visitando a igreja hoje? Foi a primeira vez, irmãos? Um visitante mais aqui? Não, né? Todos já estão conosco outras vezes. Nós temos alguns avisos. Primeiramente, que na semana que começa hoje, amanhã, a partir de amanhã, teremos a semana de oração. Nós colocamos esse mês, né, como é o mês da pátria, da independência do nosso país, colocamos o motivo de oração para que Deus cumpra o seu propósito para o nosso Brasil. Então vamos orar por nós, pelo país,
fazer um clamor, um tempo de oração em favor da nossa pátria. E o nosso desafio é para que cada irmão venha. Teremos oração todos os dias, às 7h30 aqui na igreja, segunda a sexta. Então você pode vir todos os dias, ou se você não puder todos, o dia que você puder, venha. Na terça-feira, os grupos de crescimento estarão reunidos nos lares, mas teremos aqui na igreja alguém para dirigir a oração. Os irmãos podem vir, quem quiser vir para a igreja, podem vir orar, interceder, clamar pelo nosso país. E no sábado de manhã, das 9h até o meio-dia, temos o jejum e a oração. O jejum, meus irmãos, começa cedo, não pode começar às 9h, tem que vir desde cedo. Orientação básica, né? Você levanta em oração, permaneça em jejum, ou então você precisa jejuar, não tem importância, mas o propósito do jejum é esse, de estarmos tendo um tempo de consagração, na privação material, no alimento, mas enquanto somos alimentados pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero desafiar a igreja essa semana, para que possamos ter uma participação da igreja. E nós falamos de manhã sobre os motivos que nós precisamos orar. Todo mundo sabe, estamos no período de eleição, onde serão definidos vários cargos: presidente do nosso país, vice-presidente, senadores da República, deputados federais, governadores de estados, nosso estado, nosso governador, deputados estaduais. Então, é muita responsabilidade e precisamos que Deus conduza. Deus está no controle, mas Ele quer ver o povo dele orando, intercedendo, clamando. Se você vê que é importante esse motivo, vem para a igreja orar. Se você não puder vir para a igreja, ore, permaneça na sua casa, onde você estiver, em oração. Vamos ter esse compromisso de oração, nosso comprometimento conosco mesmo, com o nosso país, com a nossa vida, com o nosso futuro. E também tem um aviso das crianças, que os pais que estão aqui hoje, eu sei que de manhã tivemos, já avisamos, no dia 17 de setembro haverá um encontrão das UCPs, das crianças do nosso presbitério, lá em Astorga, e convidamos a todas as crianças que possam participar. Então, quem vai participar, procure a Angélica, procure a Lília, procure a Elaine, dê o nome, e vamos levar todas as crianças da nossa igreja para participar desse encontrão, que será muito abençoado. Qual é o tema mesmo, Angélica? Você lembra aí? Quem é este que até o mar e o vento obedece, né? Jesus é o capitão. Jesus é o meu capitão. Então, é o mesmo do Senhor Jesus, o mesmo que nós falamos hoje, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo que acalma a tempestade, que faz toda a obra de poder de milagre também na vida das crianças, dos pequeninos. Lembrando, irmãos, que temos pais aqui, é R$30 por criança, por pessoa. Tem que dar um nome até domingo que vem, esperamos que tenhamos a confirmação. Nós vamos providenciar um meio de levar, ou de carro, ou de van. Creio que vamos ter que levar uma van, para que nos vai usar a direção e a bênção aí para tudo isso. Vamos ficar de pé, nós vamos ter a oração final, a bênção. Deus amado, entregamos tudo nas tuas mãos. Te louvamos, Pai. Bendizemos por esse momento na tua presença. Pedimos, Pai, vai à nossa frente. Nos enche com o teu poder. Possamos estar buscando a Ti a cada instante da nossa vida. Que essa semana vai ser uma semana de vitória, uma semana de crescimento espiritual, uma semana de oração, efetivamente, uma semana de comunhão, de comprometimento com a nossa vida, com o nosso país, com a obra do Senhor. Pai amado, vem fortalecer a Tua igreja. Vem nos avivar, vem nos abençoar. Lembramos, Pai, dos nossos irmãos que se encontram enfermos. O Senhor derrama a Tua graça, Pai, Teu bálsamo de cura na vida de cada um dos nossos irmãos. Tu conheces, Pai, cada situação. E eu te peço, Deus amado, sopra com o Teu poder e leva a Tua bênção, a Tua graça. Cura os nossos queridos irmãos, Pai. Pai amado, Te louvamos por tudo. Te bendizemos no nome santo do Senhor Jesus. E agora, amados irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a graça, amor,
salvação, de comunhão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.